A primeira hora da manhã é o leme do dia. A Bíblia é sábia. Pela manhã dirás, quem me dera chegar à tarde. E à tarde, quem me dera ver amanhã. Por causa do terror com que serás aterrado em teu coração, e por causa daquelas coisas que verás com os teus próprios olhos. Acompanho a reflexão de Alexandre Herculano. Creio que Deus é Deus e os homens livres. Apresento a você, caro telespectador, este livro da impunidade. O trabalho ora colocado à disposição dos estudiosos do direito penal visa tão somente apresentar a impunidade, abordando os aspectos da interferência política. Não deixe de ler esse livro porque ele é interessantíssimo. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Portanto, inicio o programa de hoje com a seguinte reflexão. De que vale sentar-se alguém no trono se os outros é que mandam? Apresentamos a você, caro telespectador, hoje um programa sobre o tema como está funcionando a imprensa internacional. E para falar desse assunto, convidamos o empresário Eli Sawaia, que mais uma vez abrilhanta o programa Direito e Justiça em Foco. Ele é libanês, empresário, presidente da Liga Católica do Líbano, vive no Brasil, São Paulo, desde 1987. Nascido em 10 de julho de 1947 e já foi político no Líbano. Seja bem-vindo, Eli. Obrigado, desembargador. Muito obrigado você pela sua atenção em aceitar o nosso convite para conversarmos um pouquinho sobre esse tema. Com muito prazer. Participo com seu programa, um programa limpo, muito obrigado. Passa a verdade pura para telespectador. E raramente a gente vê programa tão honesto e certo. E objetivo como este. Claro. Muito bem. Por isso eu estou aqui. Ótimo. Eu agradeço mais uma vez a você. Obrigado. Há uma indignação que nos coloca diante da questão relativa à distinção entre direito e justiça. A justiça para nós é um atributo imanente do homem, como um sentimento do certo e do errado, do bem e do mal, em termos bem simples. A justiça, portanto, é ideal, imanente e idêntica a si mesma. O direito, em nossa opinião, é um instrumento de realização da justiça. O direito concretiza as normas reguladoras dos comportamentos humanos tendentes à realização da justiça. O direito é sempre jurídico, mas nem sempre justo. A Alemanha nazista viveu sob um sistema de lei que formavam o direito positivo, que era jurídico, mas não era justo. Obrigava à obediência, porém não satisfazia a consciência. Portanto, o direito pode não realizar a justiça pela desconformidade entre as normas de direito positivo e o sentimento de justiça da coletividade. Esse é um tema que eu gostaria de colocar à sua apreciação. Se falamos sobre a imprensa internacional, tem muitas surpresas. Sim. Por exemplo, há poucos meses atrás, explodiu avião no aeroporto de Berlim. E estava nesse avião um grupo de políticos do Catar. E o avião de Catar mesmo. Morreram quase 40.
Nenhuma televisão do Brasil divulgou nada. Ninguém falou nada. América Latina inteira, nenhuma televisão divulgou nada. Como pode? Mandaram para mim, fita, está no meu celular, estava no meu celular, tirei infelizmente, mas está escrito o nome dos mandantes. E que morreram. Bom, A nome dos que morreram. Mas eu gostaria de saber quem foram os mandantes. Os cartéis que têm jogos entre país e outra no Oriente Médio, que não param nunca, porque se para a guerra, para conflito, para a entrada de dinheiro para eles. Aí, esse não deveria passar para ninguém. Sim. Aí eles tiram completamente, até no Google não saiu. E eu tenho prova do que aconteceu. Televisão da Alemanha divulgou, televisão dos Emirados Árabes divulgou, televisão da Arábia Saudita divulgou, imagem inteira. Brasil, ninguém sabe de nada, nenhuma televisão divulgou. Significa imprensa manipulada. Sim. Também. Sim. E você acha? Essa prova concreta. Sim. E você acha que a imprensa manipulada prejudica a sociedade? É claro. Uma turma que faz lavagem do cerveau, lava cérebro do público de uma forma para eles, Sim. que beneficia eles, tá certo, que não tira. E isso é um caso muito sério. Sim. A imprensa tem que ser limpa, divulgar os fatos com limpeza. E livre, né? E livre. Eles tampam que não querem, isso não. É da maneira como eu iniciei o programa. Globo, o SBT, se morre na Europa com acidente do carro, eles passam aqui. Sim. Avião, morre mais de que 40, explodiu no Berlim. O príncipe do Catar falou na televisão, por razão do clima estava ruim, Mas não era o clima. A Alemanha mentiu. Mas não era o clima. Não é nada disso. A Alemanha divulgou, falou que o avião explodiu com remote control, uma crime organizada. Tudo isso aconteceu, ninguém sabe nada aqui. Se tem uma notícia boa para os americanos, já está não é assim. Você já esteve aqui no programa e eu estou, naturalmente, eu convidei você para o segundo programa desta série, exatamente para que você explicasse um pouquinho melhor aquilo que ficou no ar naquele programa anterior, porque nós tínhamos uma proposta de falar sobre os judeus. Os judeus que estavam, naturalmente, os judeus libaneses. Onde estão esses judeus libaneses? Boa pergunta. Ótimo. Gostei. Judeus libaneses, 1972, começaram a sair do Líbano e não voltam mais. Tem um bairro chama Wadi Abu Jmil, bairro onde eles moram. Sim. E a gente consideramos eles libaneses, igual a gente. Começou, sai família, sai 2, 10, 3, 4, sai. 1973, o bairro dos judeus virou fantasma, não tem ninguém. Começou a guerra. Será coincidência ou planejado?
Nenhum judeu ficou no Líbano. Eles têm passaporte libanês, nascidos no Líbano, um bisavô dele libanês. Tudo isso não vale. Sim. Provaram que judeu só se pergunta para um judeu o que você é, ele não responde brasileiro, sou judeu. Se no Canadá pergunta para ele, sou judeu. Bom, se for assim, ele não considera ele brasileiro, não pode ter passaporte brasileiro, tem que dar permanente para ele. Sim. E acabou. Pega passaporte e não considera ele brasileiro? Mas que é isso? E foi isso provado no Líbano. Inclusive, Banco Safra, ele tinha uma casinha pequena de câmbio na praça, igual Praça da Sé. Sim. Ele saiu junto. Maior parte deles foi para Israel e outros foram Estados Unidos, Brasil, qualquer lugar do mundo, sabendo que vai acontecer uma guerra no Líbano que eles planejaram. Aí, eles não têm consideração de amizade, de patriota para a terra que ele comeu nessa terra e viveu e ganhou dinheiro. Não tem Só nada por interesse disso. próprio, é isso? Só. E hoje são no Brasil, alguns deles, outros nos Estados Unidos, outros... Judeu libanês não tem. Temos judeus que moram no Líbano enganando nós que eles libaneses. E não são. Quer dizer, o judeu libanês, ele não mora no Líbano. Não. Não só isso. Foram... Não, eu digo, o judeu libanês, ele não tem nada a ver com os judeus que estão no Líbano. Não, judeu é o judeu, seja libanês, chinês, qualquer judeu, ele só aceita falar ele judeu. Nunca vai ser brasileiro, nunca vai ser argentino, não, ele judeu. Eu queria deixar bem claro a você, caro telespectador. E a guerra... Mas eu queria deixar bem claro ao telespectador que esse programa Direito e Justiça em Foco tem muito respeito aos judeus. Não é? Nós estamos aqui tocando nesse assunto porque o Eli é um profundo conhecedor desta área. Então nós temos que divulgar, não é, a coisa boa dos judeus. É isso que nós estamos falando. Porque os judeus, eles estão na Terra, não é? por uma missão. Não é? Eles têm uma missão, na minha visão, uma missão honrosa, bastante honrosa. Eu gostaria que você prosseguisse nesse patamar. Não, saída deles do Líbano por um motivo. Criaram guerra religiosa no Líbano. O motivo, se os palestinos refugiados que moram no Líbano e os muçulmanos do Líbano ganharam a guerra de nós, cristãos, aí deram documento para os palestinos que são libaneses e acaba o problema de volta para Israel. E se não conseguiram, aí eles matam palestinos na mão dos libaneses e eles olhando de longe. Quer dizer, Essa jogada deles. Eles provocam uma situação. Eles planejaram a situação. E como? Chega tal de pessoa da embaixada americana, ele é judeu, mas ninguém pede para falar com ele se ele é católico, judeu, protestante, o que é. Ele fala para a Arábia Saudita, olha, se vocês faz Líbano muçulmano, não vai mudar nada para nós.
Olha, eles gostam da ideia. Aí passa para Sheikh do Mesquita. Olha, você pode declarar que os palestinos são exército dos muçulmanos no Líbano. Aí aconteceu. Mas são mesmo? Sheikh Hassan Khaled. Mas são mesmo? Ele subiu um dia, declarou nos jornais: palestinos que estão no Líbano são exército dos muçulmanos no Líbano. Que isso? Não é, né? Exército do Mas não Líbano, é. misturado, sunita, xiita, Sim, cristão. Ele quer separar. E começou conflito, desafiando os cristãos. A gente vai acabar com domingo antes de sábado. Domingo para cristão, nós. Sim. E depois vão acabar com sábado. Começou esses. E começou a guerra civil. Nós não temos arma. Temos carabina para caçar, uma pistola. Não é para guerra. Estourou a guerra civil. Nenhuma fábrica vendeu para nós uma metralhadora. Por quê? Nossos irmãos judeus proibiram as fábricas vender para nós. Ficamos numa situação difícil. Como se defende daquele fanático que quer matar você? De repente apareceu um navio israelita na praia de Juni, onde eu tinha chalé na praia. Desceu um tenente de uma estrela, fala árabe. Chegou, olha, somos seus vizinhos, sabemos que vocês não têm arma para se defender, trouxemos para vocês quantidade grande de metralhadoras, de munição, de tudo. Não temos opção, tem que pegar. Ou tem perigo do outro lado. Pegamos. Uns libaneses receberam essas armas e distribuíram. Passou 3 meses, acabou a munição. E agora? Ninguém vende para a gente, tem que procurar Israel. Procuramos Israel. A resposta, agora não. Vocês vêm para o Tel Aviv para a gente conversar. Proibiram as fábricas, vende para nós, deram armas no começo de graça, pouco munição, agora vem para Tel Aviv para a gente conversar, para colocar nós na mão deles. Obrigados a conversar com eles. E começou relacionamento com Tel Aviv. E Tel Aviv usando cristão como ela usa xiita e sunita e todos. Eles têm acesso com todos. Sim. Mas me diga uma coisa, nesse sentido, você entende que existe uma manobra, então, subversiva de separar os órgãos de segurança e da justiça para gerar sucessivos rompimentos da ordem pública e causar esse caos social? Claro. Hoje em dia, Líbano está de greve faz muito tempo. Greve. O governo do Líbano, escolhido por eles, e por Síria também, aliada com ele. Aquele ditador da Síria, aliado do Michel Aoun, nosso presidente, que ele não quer sair de jeito nenhum. Aí entrou bilhões de dólares, ajuda para o Líbano, sumiram. Sumiram os bilhões de dólares? Sumiram bilhões e bilhões. Portanto, o presidente da França
pedir para o ONU julgar esse fato e chama eles para ser julgados pela lei e eles fala aonde esse dinheiro, seja presidente e a turma que está com ele. Sim. Sim. E está passando muita dificuldade em Líbano hoje. Bom, e tudo bem, eu queria, não estou cortando o seu raciocínio, mas eu queria avisar aqui o telespectador, antes de dar por encerrado o primeiro bloco, que se alguém se interessar em falar a respeito deste movimento ou dessas palavras de história real que o Eli está colocando aqui para a sociedade brasileira, que pode procurar a produção que nós vamos receber aqui, ou se por acaso divergir, será também um motivo para que a gente leve ao ar essa divergência. Mas é isso que eu queria colocar, porque o próprio Eli se dispõe a conversar também sobre esse tema de divergência, se por acaso houver. Correto? Por favor, você não se acanhe. Pode procurar a produção, que nós teremos imenso prazer em recebê-los aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Tá bom? Eli, eu vou chamar um pequeno intervalo agora, tá bom? Tudo bem. Ok? Você aguarde. Logo, logo retornaremos. Você gosta de comer massa italiana? Então você encontrou o lugar certo. Experimente as massas genuínas, produzidas com matéria-prima italiana pela La Verità. São massas deliciosas. Massas frescas, massas recheadas, molhos, cannoli, palha italiana e muito mais, de excelente qualidade. Todas produzidas e preparadas pelas mãos dos nossos melhores chefs. A La Verità possui um espaço aconchegante para aquele jantar especial na companhia de uma boa massa e um bom vinho. Você encontra a Routissier na Rua Martins Francisco, número 430, no bairro de Santa Cecília. Para mais informações, acesse os canais disponíveis na La Verità. Olá! Hoje vou apresentar um livro que, a meu ver, é super interessante de ler. Como venho sempre dizendo para os pais, as crianças precisam ser escutadas e compreendidas em suas emoções. Este livro fala exatamente sobre isso. Ele se chama Emocionário, da editora Sextante, e a proposta do livro é uma jornada emocional que propõe explicar ao máximo a ordem natural dos sentimentos. Ele é um dicionário de emoções que ajuda as pessoas a conhecerem o que se passa em seu interior. Este livro oferece às crianças e jovens a oportunidade de reconhecer e a expor seus sentimentos sem sentir medo. Espero que aproveitem essa dica e se divirtam com essa imersão em mais de 80 emoções. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje dando continuidade a um programa que já foi ao ar com o excelente empresário Eli Sawaia, ou Sawaia. Sawaia. Então, e eu fiz questão de dar continuidade a esse programa porque o Eli é um poço de cultura e conhece a verdade sobre o tema que nós estamos levando ao ar hoje. Por isso que eu fiz questão de dar continuidade. Obrigado, viu, Eli, pela sua presença aqui. Obrigado, você foi muito gentil. E você é um homem muito corajoso, porque Obrigado. Não é qualquer um que se submete a falar o que você fala. É por isso que eu já, inclusive, adverti aqui as pessoas, a sociedade brasileira, que se alguém quiser dar uma resposta a respeito daquilo que você falou, eu respondo qualquer nós estamos pergunta. à disposição. Não é isso, Eli? Com Tá certeza. bom? Posso confirmar, não é? Claro. Ótimo. Bem, então, Eli, eu queria que você então me desse aqui uma prova, vamos dizer assim, do que
de como funciona o governo sírio do regime da família Assad. Oh, essa história é muito grande. Pai do Bashar Assad, que agora ele presidente, que ele nomeou ele presidente de novo, porque 90% do povo da Síria não quer ele. Isso, claro. Mas o pai dele, Hafez Assad, ficou no poder mais ou menos 35, 36 anos. E sempre eleito 99,99. Não pode ser, não tem um louco que fala não. É a maioria, né? Aí entra cidadão na votação, 2 da agência secreta dos alauítas, do gente do Assad, olhando. Se ele coloca contra, Deus sabe o que acontece com ele fora. E assim... Mas é tão violento assim? Mais milhões sumiram. Ninguém sabe aonde estão, claro, mortos. Sim. Um amigo meu, sequestraram ele do Beirute, chama Botros Hawand. 45 anos, ninguém sabe, desapareceu o homem. Muita gente, milhões, já mataram. Esse Assad e companhia. Escuta aí, eu vou fazer uma pergunta intrigante e eu tenho certeza que o telespectador gostaria que eu fizesse. Você não tem medo de falar essas coisas assim publicamente pela televisão? Mas tem que o povo sabe o que está acontecendo, todo mundo sei, fica cego. Mas eu sei, mas às vezes, na maioria das vezes, essas verdades, elas não são ditas assim como você faz. Por que eu saí do Líbano? E se você quiser voltar ao Líbano, você é impedido de voltar? Não, contra mim, pela lei, não tem nada. Mas eu falo a verdade. Mas se eu voltar... falo a verdade, corre risco de vida lá. E se você voltar ao Líbano, essas pessoas que, naturalmente, você diz que você corre risco de vida e que o atacam, você fariam a mesma coisa com você? Desembargador, eu vou falar a verdade, seja que Deus quiser. Tá bom. Não vou falar mentiras, esconde. Sim, você não vai falar fantasia. Direto no assunto, é verdade pura, tem que todo mundo sabe. Sem fantasia. Sem fantasia. Não tem nada mais, nada menos do que é verdade. Sim. Agora, Hafez Assad, pai deste Bashar Assad, era oficial na Força Aérea da Síria. E ele era amigo do Eliyahu Cohen, espião israelita, foi pego passando informação para Israel dentro de Damasco. Isso há mais de 50 anos, muito mais. Pegaram ele mandando informação para Israel do Damasco. Foi condenado à morte. Nossa. Quem era amigo dele? Hafez Assad, pai desse presidente. Sim. Pegaram Hafez Assad. Que você é amigo dele? Mas eu não sabia que ele é israelita e ele isso. Negou tudo. Que não sabe nada. Passou pouco tempo para falar para ele parabéns, colocaram ele ministro da Defesa da Síria. É um posto importante, é um cargo importante. De oficial para ministro da Defesa. É um cargo importante. Passou pouco tempo, entregou Golan, um ponto estratégico da Síria, para Israel. Sem defesa nenhuma. Não vou entrar nos detalhes que entregou. Passou mais tempo, tiraram o presidente da Síria, naquela época, Nurdin Atassi, nome dele.
tiraram ele e colocaram Hafez Assad presidente. Olha, muito forte esse... Sim, por causa dos interesses, né? E colocaram um cara que faz... manobras. É isso que faz manobras, é isso? Aí pegou... Mas é isso que faz manobras? É isso mesmo. Eles com os irmãos. Aí pegou todos os alauitas, porque ele de religião, que representa 10% do povo da Síria. Pegou todos, colocou eles no exército. Força Aérea, todo alauita. Agência Secreta, todo alauita. Posições necessárias, forte, alauita. O resto, nada. E governou com mão de ferro. Quem fala contra ele desaparece. Desaparece. E governou. Chega a eleição, quem tem coragem se candidata contra ele? Ninguém. Ganhou 99,99, mesmo caso do filhinho dele. Sim, mas então não existe democracia, é uma ditadura. Ditadura clara. Ditadura acima de qualquer coisa. 55 anos. Agora, quando morreu Hafez Assad, a Constituição da Síria, vice dele assume lugar dele. A vice dele era sunita, não é alauita. Abd al-Halim Khaddam, nome dele. Mudaram a Constituição da Síria e colocaram Bashar Assad, filho dele. Virou de presidente para monarquia, rei, filho, mudou assim. E até hoje, quase 55 anos, governo deles. E ninguém tem coragem de enfrentá-los lá. Agora, Israel, por baixo da mesa, amiguíssima do Bashar Assad, com certeza. Senão, ele não estava ainda aqui. Sim, teve o apoio de Israel, é isso? Do Israel, quando falo Israel, falei Estados Unidos. Sim. Israel apoia ele com tudo. Até se um dia mudou com eles eliminam, arruma outro, Eles têm jeito para tudo. Me diga uma coisa, você acha que no mundo inteiro, outros lugares que não sejam esses que nós estamos focalizando, existe também a mesma manobra, os mesmos interesses, o mesmo ponto que se forja uma situação em benefício da ganância do dinheiro? Claro, muda a forma. Agora, o povo árabe não tem tanta experiência, não é esperto. Mais fácil. Hoje, tem soldados dos Estados Unidos no Emirados Árabes. Tem soldados dos Estados Unidos na Arábia Saudita, no Catar, no Kuwait, para proteger eles. E essa proteção custa dinheiro. Sim. Essa proteção custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro para proteger eles. Sim. Se o desembargador perguntou, protege eles de quem? Sim, de quem? Dos americanos mesmos. Dos próprios americanos. Americano que faz proteção e para proteger eles dele mesmo. Porque se eles não fazem proteção e dão dinheiro,
Ele inventa uma história com o adversário, acaba com eles. Me diga uma coisa, Eli, como você fala essas verdades, você já teve a oportunidade, lamentavelmente, eu coloco esse termo, de ser perseguido por alguém aqui no Brasil? Não, Não. não. Politicamente, não. Perseguição de um político aqui. Sim, porque você sabe que esse programa, que já foi ao ar, o primeiro programa foi ao ar muito bem sucedido, aliás, e pediram para que a gente repetisse. Uma das cópias foi para o Líbano. Você sabe disso, né? É. Então, e o pessoal de lá não se preocupa com você aqui divulgando todas essas histórias? Olha, quem me conhece lá sabe que eu falo. Sempre fui assim. Você fala a verdade. Sempre. Ou fala a verdade, para que faz entrevista? Mente. Não precisa. E não tem valor. Ou fala a verdade. Exemplo, a história de Hafez Assad até filho dele até hoje é super verdadeira. Estou falando a verdade. E me diga uma coisa, e essas verdades que você está nos contando aqui, de uma certa forma, prejudicam o relacionamento na Europa? Quer dizer, entre os países da Europa? A Europa tem um fato sério e diferente dos casos nossos, de casos os árabes, porque a Europa é o primeiro mundo ainda. França, Inglaterra, França, Alemanha, a Itália, esses países de euro. Euro tem que valer cada um $5, porque tem como... Tem lastro. Tem. Tem lastro. Dólar não tem nada. Tem a CIA, a máfia, os cartéis. É verdade. Que garante dólar? Pelo amor de Deus. Estados Unidos não tem nada. Que natureza rica eles têm? Nada. Tecnologia. Obrigado. Outros países têm também. Mas por que então há esse domínio americano no mundo inteiro? Por enquanto, nada para sempre. Nada para sempre. E tem um diabólico que planeja, manipula, nascido para inventar guerras, conflitos, vivem de conflitos. Sim. Eu falei, não sei se falei isso no programa passado, eu detesto aquele pássaro urubu. Sim, urubu. Urubu procura desgraça para comer. Sim. Eles, pior, eles matam para comer. Eles criam morte para comer. Mas isso não vem do passado, do passado europeu até? Europa não são santos também. Sim. Agora, Inglaterra não entrou na União Europeia, Genebra não entrou. Se entraram estes dois na União Europeia, passe bem dólar. Verdade? Real compra $3. se aconteceu isso. Então nós temos que torcer para que eles ingressem, né? Ou não? Eu, por mim, adoro que a Inglaterra entra na União Europeia e Suíça também. É porque isso é importante, né? Oh, É importante para o mundo, né? Não é agora, entrando Inglaterra, entrando Suíça, valoriza euro 3 vezes.
Muito bem. E me diga uma outra coisa, eu já estou quase encerrando o programa, viu? O programa, conversando com você, o tempo passa muito rapidamente. E eu queria que você, então, por gentileza, explicasse aqui ao telespectador, em rápidas palavras, não é? Porque houve uma greve no Líbano, não é isto? É. E por que essa greve atual parou o Líbano rapidamente? Parou o Líbano por motivo econômico. O povo libanês não está acostumado, fica sem dinheiro para despesa dia a dia, pelo menos. O governo do Líbano, o presidente Aoun e companheiros dele pegaram bilhões de dólares que estavam para ajudar o povo do Líbano e sumiram esses dinheiros. Por isso, o presidente da França está pedindo julgá-los no ONU. E tomara que recuperam esse dinheiro que é direito do povo. Samir Jaja, o médico. Sim. Ele é único e gente dele junto com o povo, seja sunita, xiita, maronita, católico. Mas então, Eli, no Líbano, por exemplo, existe um movimento no sentido de vocês quererem saber aonde foi parar esse dinheiro. E nos outros países que não acontece nada, some milhões e milhões de dólares e nada acontece. Rapidamente, porque eu estou encerrando o programa. Quer dizer Brasil? Sim. Não, pode ser, pode colocar o Brasil também. Brasil é triste, a situação brasileira. Eu me sinto mal quando penso, porque amo o Brasil. Sim. Obrigado. Roubo claro e a Constituição protege esses corruptos. Eu já falei que a Constituição brasileira não vale nada. Quem fez não é Jesus Cristo, quem fez mesmo a farinha de que estão no Congresso hoje. Nós costumamos dizer. E no Senado. Nós costumamos dizer farinha do mesmo saco. É a mesma coisa. Agora, se vai mudar esta Constituição, tem que ser juízes, professores, nada com política. Fazem uma Constituição nova, manda estes bandos, eles chamam senador e deputado para casa e faz eleição nova. Muito bem, você fala em políticos desacreditados. Você acha que é só no Brasil que os políticos estão desacreditados? Não, no mundo inteiro existe, mas tem lugares 80, 90, tem lugares 10, 5, depende do... Sim. Eu estava uma vez na Genebra, eu vi primeiro-ministro pegando ônibus com uma mala de roupa dele para a lavanderia. Sim. Primeiro-ministro. Aqui, primeiro-ministro tem que um quartel do exército em frente e atrás para ele andar. Segurança, né? Lá, olha, que simples, levando roupa dele para lavanderia. Uhum. Tem muita oba-oba. Aqui a forma é diferente. Aqui não se leva roupa para lavar, se leva a consciência para lavar. E mesmo assim, essa consciência mesmo assim não se consegue lavar ela por inteira. Tá bom? Eli, eu vou terminar o programa, vou encerrar o programa e quero dizer a você que eu fiquei muito grato com a sua presença aqui e você já, inclusive, colocou as suas considerações finais nesse momento importante do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a você pela sua atenção toda para com o programa Direito e Justiça em Foco. Encerro o programa de hoje com a seguinte reflexão. Quem deseja mandar, aprenda antes a obedecer.
Quero agradecer mais uma vez a presença deste nobre amigo Eli Savaia, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu a sociedade brasileira sobre como está funcionando a imprensa internacional. Ao encerrar este programa, eu quero alertar a sociedade brasileira que nós trouxemos mais uma vez o Eli Savaia aqui para que ele enalteça aquilo que nós estamos acostumados a fazer, a verdade. E ele o fez de uma forma bastante clara e objetiva. Portanto, eu espero que muitas pessoas que compõem a sociedade brasileira, não é, assista este programa e verifique a verdade sobre a questão abordada. Assim, espera-se que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar esta mesma sociedade com o objetivo de alimentar e conservar, sempre vivo no coração humano, o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Eli Savaia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço o seu programa e programa corajoso, porque outros canais de televisão não teve coragem, eles querem me entrevistar, mas eles querem, coloca uma coisa e tira a outra, não, eu não aceitei. Não, esse programa vai ao ar da maneira como você colocou, tá bom? Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Je me débat.